Você já teve um sonho onde você estava nu diante de outras pessoas e você se sentiu extremamente desconfortável e até mesmo com vergonha? E se esse sonho tiver um significado? Por que as pessoas têm sonhos tão parecidos? É sonho voando, é sonho com acidente de carro, é sonho com cobra. Por que as pessoas têm esses sonhos? Os sonhos, podemos dizer, mais comuns, eles se repetem. Mas e se eu disser para você que apesar dos sonhos se repetirem, a aplicação às vezes de um sonho não é a mesma aplicação do outro sonho, porque tem algum elemento ali dentro daquele sonho que pode mudar completamente a interpretação daquele sonho. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a entender o significado dos sonhos. Deus fala de uma forma maravilhosa conosco. E os sonhos, por mais que as pessoas tentem ignorar os sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos. E claro, nenhum sonho, por mais bonito que ele seja, ele vai ir contra um princípio da palavra de Deus. Nós vamos hoje falar de 5 sonhos comuns que as pessoas têm. Esses sonhos aparecem muito. Eu vou dar a explicação aqui para vocês desses 5 sonhos. E eu quero pedir para você que está entrando agora aqui nessa live, que você já deixe a sua curtida nesse vídeo. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe. Eu já tenho 4 livros escritos sobre sonhos, onde nesses livros eu tive experiências extraordinárias com pessoas do mundo inteiro, que eu ajudei elas a entender os seus sonhos, e no meio disso houve livramentos, no meio disso houve aproximação de Deus, inclusive pessoas se converteram, aceitaram Jesus após entenderem o chamado de Deus dentro do sonho. Olha que tremendo! Então eu creio que Deus pode falar conosco sim através dos sonhos. E nós precisamos ter, como o texto que eu vou ler logo para você, maturidade para entender os sonhos. Nós precisamos de maturidade. E um detalhe, não só a maturidade, mas uma profunda intimidade com o Espírito Santo e com sua palavra, que nos ajudarão a ver aquele sonho com uma visão profética, debaixo de uma lente profética. É por isso que você precisa conhecer a Deus, para compreender também os mistérios dele. O Salmos 25:14 diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Ok? Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa live, já deixa a sua curtida nesse vídeo, por gentileza. No final, eu quero fazer uma oração especial. E a minha oração, ela vai ser muito específica hoje, por 2 coisas. Por pessoas que têm sofrido com insônia e por pessoas que têm sofrido com pesadelos. Porque nem todo sonho é de Deus. Nem todo sonho. Nós podemos dividir os sonhos em 3. Os sonhos proféticos ou de Deus, os sonhos que são da nossa própria mente, que eles vêm como resultado do nosso trabalho, do nosso cansaço, de algo que nos impressionou. E terceiro, ele pode vir de uma terceira fonte, que é maligna ou demoníaca. Aí você diz assim, puxa, mas o inimigo ele pode semear um sonho enquanto eu estiver dormindo? Se ele tiver uma legalidade espiritual na sua vida, sim. Então, eu quero poder abrir essas coisas para vocês hoje, eu quero poder lhe ajudar aqui, certo? E peço que se você puder compartilhar com outras pessoas essa live, faça isso. Eu quero começar com um texto bíblico, que é Joel capítulo 2, verso 28, que diz assim: E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Por que a Bíblia diz que os velhos teriam sonhos? Porque para você entender os sonhos, você precisa ter um pouco de maturidade.
É impossível você interpretar sonhos sem ter um pouco de maturidade. E somando a isso, você precisa ter conhecimento bíblico e você também precisa ter conexão com o Espírito Santo. Porque tem certos sonhos que somente por uma graça de Deus, para você poder dar, sabe, o significado daquele sonho para a tua própria vida. Então, só a graça de Deus. Tem sonhos que são muito complexos. Agora, eu quero falar de sonhos comuns aqui para você, certo? Hoje. E eu quero começar com o primeiro tipo de sonho. Quando você sonha com acidente de carro. Sempre que você sonhar com acidente de carro, é um problema que você pode ter na sua vida profissional, no seu chamado, no caminho que você está, algo que pode acontecer no caminho que você está e que você precisa prestar atenção. Você sabe que os sonhos, eles nos puxam para a oração, todos eles, independente de serem bons ou serem ruins, todos eles nos puxam para a oração. Porque se eu tiver um sonho, por exemplo, ruim, um sonho que eu posso não entender como da parte de Deus, pelo menos vai me levar a orar. E se eu tiver um sonho bom, eu também vou orar. Eu vou orar para que aquilo aconteça na minha vida. Agora, nem todo sonho que aparentemente é ruim significa que ele não vem de Deus. Então, as pessoas, quando sonham com acidente de carro, elas podem pensar, não, isso não é de Deus, está repreendido, eu não aceito isso. Mas aquele sonho pode ser um aviso que o caminho que você está, em uma decisão, em um negócio, em uma viagem, Deus está avisando, você vai ter problemas nesse caminho. Então, preste atenção, vigie, ore, veja bem as decisões que você está tomando. Então, eu não interpreto, sabe, como esse sendo um sonho ruim, mas um aviso de Deus para mim. Porque parece que as pessoas elas só querem ouvir coisas boas, mas quando Deus ele nos dá esses sonhos de alerta, tem um propósito nisso. E o propósito, sabe, não é colocar medo no teu coração, não. O propósito é levar você a orar, a estar mais esperto quanto às decisões que você está tomando. Então, sonhar com acidente de carro não é uma coisa boa, mas também pode ser um aviso de Deus. Agora, esse sonho também pode ser literal. Como assim? De ser um acidente de carro mesmo. Então, existe essa possibilidade de ser realmente um acidente. E às vezes o acidente não é com você, mas é com alguém da sua família, porque isso é uma coisa importante. Eu tenho tentado ensinar isso para vocês aqui, que quando sonhamos com certas coisas, nem sempre é referente a nós de forma direta. Pode ser referente a alguém próximo de nós, da nossa família, do nosso convívio. É por isso que eu disse para você, os sonhos nos levam a orar, seja o sonho bom ou ruim, vai levar você a orar, a interceder e a apresentar diante de Deus as pessoas que estão ao seu redor. Por exemplo, já teve pessoas que sonharam com acidente e alguém bem próximo a eles se acidentou. Teve outras pessoas que sonharam com acidente de carro e mais tarde perderam muito dinheiro no negócio. Então, os sonhos são um alerta. O segundo tipo de sonho comum que as pessoas têm muito é sonhar com lugares antigos. Lugares antigos. E também não só com lugares antigos, mas lugares de infância. Lugares onde eles cruzaram lá atrás. Às vezes a pessoa trabalhou numa determinada cidade, num determinado lugar. Bem, se dentro desse sonho de você sonhar com local de infância ou com lugares antigos, não houver nada de negativo, ainda que o sonho seja um pouco negativo, porque ele está se tratando de algo lá de trás do passado, provavelmente algo que você precisa resolver, uma porta que você deixou aberta, uma situação que não está resolvida e que você não está dando a devida atenção.
Então, quando se sonha com lugares antigos ou lugares de infância, é algo que precisa ser consertado. Às vezes a pessoa tem que liberar o perdão, outras vezes ela tem que pagar uma dívida do passado que ela saiu, sabe, sem pagar aquela dívida. Às vezes ela precisa se reconciliar com alguém que ela anulou aquela pessoa da vida dela. E isso também é um sinal de que aquilo precisa ser resolvido para que ela possa entrar em uma nova estação que Deus está esperando ela e preparando para a vida dela. Então, esses sonhos de lugares antigos e de lugares de infância estão ligados a isso, a coisas que precisam ser resolvidas lá do passado. Terceiro, as pessoas sonham muito com gravidez, sonham que estão grávidas. Bem, a mulher que está grávida, ela está esperando um novo ser, ela está esperando uma criança, ela está esperando um filho, um sonho. Quando uma pessoa sonha que está grávida, ou sonha com muitas pessoas grávidas, isso está referente a algo que ela está gerando, a algo que ela está no caminho. Então, isso também pode ser um sinal de uma aprovação de Deus numa ideia, uma aprovação de Deus num projeto, sabe? É algo que ela tem pensado muito em começar e Deus, através desses sonhos, Deus confirma para ela que esse projeto é dele, que ele está no caminho disso. Então, quando existe sonhos com gravidez e está tudo certo dentro do sonho, é só, né, uma mulher grávida ou muitas mulheres grávidas, isso é uma coisa boa. Quando que não é bom? Quando a pessoa sofre dentro do sonho com gravidez. Porque então isso significa que existe coisas malignas que estão tentando atrapalhar para que você não realize aquilo que Deus colocou em você. E um detalhe, a gravidez é um negócio muito de Deus. É um projeto de Deus, é uma bênção de Deus. Então, quando existe qualquer coisa negativa contra a mulher grávida dentro do sonho, ou contra a pessoa que está grávida, isso está referente a algo maligno que está tentando interromper o que Deus colocou na sua vida. E isso pode estar relacionado também ao teu destino, ao teu chamado, ao teu propósito, e que você tem que prestar muita atenção. Quando as pessoas sonham, o quarto tipo de sonho, com uma pessoa que está nu, como eu falei no início do vídeo, a pessoa sonha com nudez, que ela está nu na rua, ou que despiram ela na rua. Tem alguém tentando te envergonhar. Tem alguém tentando te envergonhar, tem alguém tentando te expor, tem alguém que está te perseguindo e que o objetivo dessa pessoa talvez também sinalize que existe pessoas que têm um ódio muito grande de você e tudo isso está levando você a orar mais, a prestar mais atenção em quem você está trazendo para perto. Você sabe que eu já interpretei sonhos de pessoas que sonharam que estavam nus e logo estourou uma fofoca e elas me falarem, logo estourou uma fofoca, uma injustiça que houve, Teve até um caso onde a pessoa sonhou que estava nu e foi inventar uma história pro chefe dela que ela estava roubando e ela passou por essa vergonha de ter que ir até o escritório do chefe, sabe, mostrar que não havia feito aquilo, mas foi uma denúncia feita contra ela. Inclusive ela enfrentou ela enfrentou um processo e Deus deu vitória para ela. Deus deu vitória. Deus, sabe, tornou ela uma pessoa vitoriosa, porque depois que isso tudo aconteceu, ela veio a entender e começou a orar para que isso se desfizesse no mundo espiritual. Então existem coisas que a gente tem que estar muito esperto. O quarto tipo de sonho, aliás, já falei do quarto, o quinto tipo de sonho é quando a pessoa sonha mordida por um cachorro.
né? Ou ver cachorros no sonho e cachorros bravos. Isso só mostra que o inimigo não quer que você entre em lugares que Deus tem para a sua vida, certo? Isso geralmente está ligado a uma resistência espiritual terrível para que você não acesse certos relacionamentos, para que você não acesse certos negócios. Inclusive, cachorros no sonho bravos ou resistindo a você representam demônios. Representam demônios que estão tentando impedir você de acessar um ambiente, de acessar um lugar, de acessar uma bênção que Deus tem preparado para a tua vida. Eu poderia aqui continuar falando de N sonhos comuns. Agora eu gostaria de salientar, antes de eu orar por você, que eu vou orar, mas eu gostaria de salientar para você que para você entender o significado dos seus sonhos, você precisa ter uma vida de oração, ter uma vida de intimidade com a palavra e de intimidade com o Espírito Santo. Sem essas três coisas que são, eu posso dizer, bases para entender o sonho, é impossível. Agora, tem uma quarta base aí, que geralmente a gente não fala, mas é fundamental para você entender os seus sonhos. Quer saber qual que é? Se chama andar no profético. Tem coisas que você só vai entender, coisas que Deus fala contigo andando no profético. Andando no profético. E, sabe, não se trata apenas de ter um conhecimento sobre algo. Se trata também de você realmente estar próximo, sabe, de pessoas que discernem as coisas espirituais e você aprender com elas a também discernir o que Deus está falando com você. Então eu deixo essa instrução, quero fazer uma oração por ti e eu tenho um recado importante. Já estamos com quase 70% das vagas preenchidas para a Escola de Profetas que teremos agora no mês de setembro, aqui em São Paulo. Eu lancei agora pela manhã e já estamos com quase 70% das vagas preenchidas. Eu gostaria muito que você estivesse nessa escola. É só você ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e fazer a sua inscrição sua, do seu marido, da sua família, de um amigo seu e estar junto conosco. Inclusive deixei o link aqui fixado nesse comentário do chat ao vivo, tá bom? E se você não conseguir depois que terminar o vídeo aqui, vai lá no meu site e não perde essa oportunidade. Ainda mais se, sabe, dentro de você existe esse desejo de andar no profético, de caminhar mais perto do profético, tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, tá bom? Posso orar por você? Eu quero orar por duas coisas que Deus me tocou. Eu quero orar por insônia, pessoas que andam tendo problemas de insônia e pessoas que andam tendo sonhos ruins. Eu quero orar por você, inclusive se é um filho seu, você pode colocar aqui nos comentários agora, certo? O seu pedido de oração, eu vou estar orando por você. Se você tem tido insônia, inclusive, tá? Coloca aqui nos comentários se você tem tido insônia, tem acordado sem sono no meio da madrugada, não tem conseguido dormir, tem sido uma luta para você dormir. Coloca aqui nos comentários que eu vou estar orando pela sua vida. E eu quero pedir uma gentileza sua. Deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Amém? Eu peço essa gentileza. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu oro agora em favor de toda pessoa que não tem tido um sono bom, que não tem dormido bem. A Tua palavra diz, Pai, deito-me e logo pego no sono porque o Senhor me sustenta. Senhor, que essa pessoa sinta o sustento do Senhor na vida dela e que ela aprenda a descansar em Ti, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas na vida dela. Eu oro, Senhor, para que tudo que perturba a noite dessa pessoa cesse agora, que o sangue de Jesus cubra a vida dela, cubra o seu quarto, cubra o lugar que ela dorme. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que a saúde divina desça sobre essa pessoa e que a partir de hoje ela comece a dormir bem. Eu oro também em nome de Jesus para que toda perturbação no sono, toda seta maligna, todo dardo, toda opressão espiritual no ambiente cesse e que venha tempos de paz, de tranquilidade na vida dessa pessoa e na sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.
Desde los momentos en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad.